Acompanhem conosco Minutos de Espiritismo, com Sérgio W. Soares, aqui na Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos ouvindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um programa Minutos de Espiritismo. E hoje é programa especial, é isso aí. Por que é especial? Porque tem a participação do nosso amigo William Ribeiro. Ele mesmo está de volta aqui para nos trazer um pouquinho do seu conhecimento, tirar aí algumas dúvidas, enfim, responder as perguntas que os nossos ouvintes enviam para o e-mail amorperdãoefé@gmail.com. Não anotou? Você não anotou? Anota aí rapidinho, olha só, amorperdãoefé@gmail.com. Você manda o e-mail para a gente e a gente responde aqui no ar, tá certo? E o tema do programa de hoje é o seguinte: o que acontece com o nosso espírito durante o sono? Eu estou dormindo, eu fico ali, o espírito fica ali mesmo, ele vai para algum lugar, esse lugar é bom, é ruim? O que acontece, hein, William? Esclarece isso aí para os nossos ouvintes. Então, vamos lá. William, o que acontece com o nosso espírito durante o sono? Olá, como vai, meu amigo Sérgio? Tudo bem? Amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, é uma alegria estar aqui com vocês novamente. Hoje vamos falar de um tema também muito importante. O que acontece com o nosso espírito durante o sono? Sob a luz da doutrina espírita. Que seja de paz e luz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Bom, meus irmãos, vamos ver as respostas que Allan Kardec recebeu dos nossos benfeitores espirituais, publicadas no Livro dos Espíritos, a respeito do que acontece com os espíritos durante o sono. No capítulo 8 do Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo inteiro, Libertação da Alma. Na pergunta 401, é mais direta, mais focada a essa emancipação do espírito, que a pergunta que Allan Kardec faz à espiritualidade é a seguinte: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta dos benfeitores, abre aspas, não. O espírito nunca fica inativo durante o sono. Os laços que o prendem ao corpo se relaxam, e como o corpo não precisa do espírito, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Continuando. Ele complementa na pergunta 402, dizendo, abre aspas novamente, o espírito tem mais condições de exercer seus dons, suas faculdades, do que quando está em vigília. Ele tem lembranças do passado e algumas vezes a previsão do futuro. Também adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos neste mundo ou em outro. Continuando na pergunta 402, a espiritualidade nos diz que quando temos um sonho esquisito, um sonho horrível, achamos que que aquilo ali não tem nada de real, não é mesmo? Mas nós podemos estar enganados, porque na maioria das vezes são lembranças dos lugares e das coisas que vimos e que veremos em outras existências ou em um outro momento. O corpo, quando no sono, faz com que o espírito se empenhe em superar suas amarras e sai para investigar o passado ou o futuro. Fecham aspas aí. Como vemos, meus irmãos, o nosso espírito, ele não tem a mesma necessidade que tem o corpo físico, do descanso,
da fadiga, do cansaço. Portanto, ele não precisa desse repouso, porque ele não se cansa. E neste momento, nosso espírito poderá se emancipar, sair do corpo e seguir para o mundo espiritual, para estudos, encontros com entes queridos, e sempre lhe será proporcionado essas oportunidades, essas situações, dentre das que serão importantes à sua evolução espiritual. Mas para isso, meus irmãos, é preciso uma boa preparação antes de irmos dormir. Precisamos de orações sinceras, solicitações de auxílio, de ajuda e acompanhamento dos nossos maiores, dos nossos guias e amigos espirituais. É preciso um dia bem aproveitado no bem, físico e espiritualmente, nos sentimentos nobres, nos bons pensamentos, nas ações fraternas, para que estas saídas, estas investidas, elas sejam salutares, sejam para o bem. E que tenhamos boas oportunidades de estudos, de aprendizados, de atendimentos, do que nos forem necessários naquele momento. Do fortalecimento da nossa memória espiritual, da nossa consciência, dos nossos propósitos, nossos comprometimentos divinos aqui na Terra, para seguirmos firmes na nossa jornada. E que principalmente, meus irmãos, estejamos aptos, preparados para auxiliar, para o auxílio divino, se necessário for, e se formos solicitados, para que juntos aos nossos amigos espirituais possamos proporcionar, levar benefícios aos que sofrem, aos que necessitam. Muitas atividades, elas podem ser feitas com a colaboração ativa dos encarnados, principalmente no socorro aos enfermos, por intermédio da transfusão de fluidos, de raios magnéticos. E nós, quando preparados, podemos nos prontificar com boa vontade à caridade, a servir no bem, não é mesmo? Mas quando, meus irmãos, não se tem a conscientização das responsabilidades espirituais, quando se ignora a realidade de que somos espíritos e que momentaneamente estamos em um corpo físico para provas e expiações, certamente se terá dificuldades neste momento do sono do corpo físico. O espírito passa a ter muito trabalho, passa a executar com esforços compulsórios os reajustes necessários ao aprendizado, ao seu aprendizado necessário naquele momento, né? E muitas coisas, meus irmãos, podem acontecer durante o sono. Depende do estado espiritual, do nível de vibrações do espírito naquele momento. Quando não se está preparado, quando ainda está frágil, exposto espiritualmente, quando está disperso do bem, perturbado, o espírito tende a uma sintonia com energias pesadas, viscosas, de espíritos sombrios. Ficam frágeis, disponíveis a estes obsessores, que esperam sempre, não é mesmo, uma alma distraída, perturbada, para alguns reverem débitos, sugarem as energias que precisam, outros ficam até de brincadeira, se divertindo, tantas outras situações. Também existem os espíritos que podem,
não terem a intenção de prejudicar e até querem, em alguns momentos, ajudar ao outro, ao que aqui está encarnado. Por serem espíritos afins, ligados por sentimentos, eles insistem em continuar ao lado, durante a vigília e também durante o sono físico. E eles se aproximam por diversas situações, por saudades, por não aceitarem a separação naquele momento, por desconhecerem que suas jornadas continuam, ou por não terem forças para poder reconhecerem, né, essa separação momentânea, reconhecer que estão em mundos diferentes e que precisam cada um seguir naquele momento o seu caminho, né, o seu propósito individual. E quando eles insistem nessa situação, encarnado e desencarnado, prejudica os dois, porque influencia no livre-arbítrio do encarnado, essa permanência de um ao lado do outro, e o desencarnado ele fica estacionado, ele fica parado, infringindo a lei da evolução. É comum vermos aqui na Terra juras de amor eterno. O Espírito está proporcionando com isso a vazão ou a continuidade das obsessões nos relacionamentos sexuais entre os dois mundos. Quando um desencarna, continua a atração, continua o relacionamento sexual entre eles, a perturbação é grande, principalmente quando no sono do encarnado, que também procura o desencarnado. Então, fazer juras de amor eterno, meus irmãos, dizer que encontrou a alma gêmea, é um grande erro, né? Encontrar alguém, estar com alguém, ter um relacionamento com afinidades, com pensamentos, desejos comuns, são oportunidades essas que trarão forças para alavancar a evolução, para melhorar espiritualmente. Precisamos, meus irmãos, sempre compreender os nossos momentos. Somos espíritos e de tempos em tempos estamos em um corpo físico, sempre com propósitos individuais. Bom, meus irmãos, nosso tempo acabou. Que Deus nos ilumine a todos, muita paz e muita luz em nossos caminhos. Dúvidas, perguntas ou comentários poderão ser enviados para o seguinte e-mail: amorperdãoefé@gmail.com, ou também poderão ser deixadas as mensagens aqui no mural do site da rádio. Um abraço a todos e até a próxima semana.